Ainda tem mais um minuto aí, mas vamos começar. A ideia hoje é falar sobre monitoração de serviços. Eu sou empregado público, sou do Serpro, mas hoje eu estou aqui muito mais como membro de comunidade do que como um funcionário do Serpro. Eu sou analista de redes lá no Serpro. Eu sou um autor de livro, um coautor, né, que é o termo correto, porque sou eu, o André Del e o Aécio Neves, que escrevemos um livro chamado de As ABICs, que ele fala sobre os ABICs na versão 2.4. Eu tento ajudar também o projeto, tá? Através de PETs, através de tradução. E lá no Serpro, eu sou um dos responsáveis por padronizar a monitoração. Tá? E lá no Serpro, assim, precisa de um cara para padronizar a monitoração? Precisa. O ambiente total do Serpro é realmente grande. Tá? Só usando os ABICs são mais de 15 mil ativos sendo monitorados. A base de dados tem mais de 1.2 tera. Então, é uma coisa grande, é uma coisa que realmente necessita de padronização. Vamos lá, então. A nossa agenda aqui hoje é tentar definir o que é serviço. E a definição do serviço, ela vai variar. Eu vou mostrar para vocês que ela varia, e é natural que ela varie para o cara, o que o cara do desenvolvimento acha que é serviço, o cara da infraestrutura acha que é serviço, o que o gerente de projeto acha que é serviço, e ainda o cara que banca isso tudo, que é o cliente, acha que é o raio do serviço. Se a gente for olhar o ITIL, ele tem lá uma definição sobre o que é o serviço. Ele fala lá de forma genérica, é uma forma de prover ao cliente algo que ele consiga perceber um valor, que ele acredite que vale a pena pagar por aquilo. Na prática, no dia a dia, muitas vezes quando a gente está lá, o pessoal da infraestrutura está lá, é simplesmente mais um sistema que algum maluco falou que tem que colocar em produção. Porque normalmente o nível de informação que chega para o cara da TI sobe um Apache, sobe um JBoss, coloca um container que tem uma aplicação lá no ar e reza para isso continuar funcionando. Então, vamos começar a trabalhar as visões. Tá? Na visão do usuário, que é quem paga o projeto inteiro, tá? É algo simples. Eu quero sair de Brasília e vir para o FISLE e eu quero chegar lá confortavelmente, de preferencialmente dormindo. O que a companhia aérea tem que fazer para eu chegar até aqui é problema dele, o que a comissária tem que fazer é problema dela. Eu não estou nem azul, eu quero simplesmente entrar no avião e chegar aqui. Fazendo um paralelo com um filme que eu acho que quase todos conhecem aqui, lá o Guerra nas Estrelas, o Star Wars, a gente pode falar que a princesa Leia queria um serviço. Qual era o serviço que ela queria? Tinha um objeto lá, a Estrela da Morte, e ela queria um serviço muito simples. Nem terminou de ser construído esse troço ainda e tal, as defesas não estão nem no máximo dele ainda. Destruam isso para mim. Na visão do usuário, é bem simples. Ela era a regente, ela precisava de alguém que fosse lá e destruísse isso que está incomodando ela. Para isso, ela contactou o vendedor. Lá o pessoal do Império lá, que chegou para ela, falou, vai custar tanto, você vai precisar de gente para fazer isso e tal, e falou, você precisa de um exército para destruir lá a Estrela da Morte. Bacana, muito legal. O cliente fez o papel dela, eu quero que aquele troço desapareça. O vendedor fez o papel dele, fechou o contrato, combinou com o cliente, ele vai pagar alguma coisa, porque ele percebe um valor em sumir com aquele objeto lá do espaço, e ele deu uma solução, vou te dar um exército. Bem simples, no nível de abstração dos dois, está correto até agora. Aí chega lá para o pessoal que realmente vai ter que fazer esse troço funcionar. Vai ter que fazer a Estrela da Morte explodir. Aí o pessoal lá, os Jedizinhos lá, vai, pera aí, ele está em construção ainda, mas tem uma frota de naves ao redor. Esse exército não vai nem chegar lá, velho. Esse troço não está no planeta, está no meio do nada. Então você vai precisar de ter, no mínimo, uma frota de naves também
para poder chegar com esse exército lá. Além disso, mesmo você tendo essa frota de naves, tem uns seres especiais lá que são virtualmente impossíveis de ganhar alguma coisa com eles. Você pode ir lá com o que você quiser, que eles mandam um tiro de volta para você, fazem o caramba. Então você ainda vai precisar de um grupo de especialistas que consiga mitigar esses caras. Ou seja, qual era o serviço inicial que o cliente queria? Esta porcaria incompleta, eu quero destruir ela. O que nós da TI muitas vezes temos que fazer? Ó, o vendedor te vendeu que só precisava de um exércitozinho ali e tudo mais, mas na verdade você precisa das naves, você precisa dos especialistas para poder coordenar essa galera toda e para mitigar esses especialistas que estão lá do outro lado. Ou seja, o serviço ele varia. O que é o serviço varia dependendo de quem está olhando ele. Então, para o cara da TI, o serviço normalmente é um monte de leguinho, um monte de bloquinho ali pequenininho que a gente sabe que tem vários problemas para encaixar uns nos outros, para poder coordenar isso tudo. E quem é que tem esse papel de coordenação, de fazer com que as informações fluam entre todos esses atores aqui, para que o serviço seja concluído? Exatamente o pessoal da monitoração. É a gente que vai falar que tem combustível suficiente para essa nave andar, é a gente que vai falar que ainda tem a quantidade suficiente de soldados que sabem pilotar isso, tá? E muitas vezes somos nós que vamos falar, ó, tem um botãozinho no meio desse troço aqui, que se você der um tiro lá, explode isso tudo. Então, é informação. Quem gera informação sobre a produção é a equipe de monitoração. Então, isso leva aos nossos desafios. O cliente sabe o que quer. O vendedor sabe vender. Os Jedi sabem que tem obstáculos técnicos na frente. E a gente precisa fazer com que todo mundo comece a falar o mesmo idioma. Porque senão não vai funcionar. Tá? E a gente tem que partir de algumas premissas. Os ambientes sempre serão heterogêneos. Acho muito difícil a gente encontrar um ambiente de TI que a gente chegue lá, é 100% Linux, é 100% Windows, é 100% open source, é 100% proprietário. Isso não vai existir. Sempre vai ter alguma coisa legada, sempre vai ter alguma coisa que entrou lá por meio político. A gente sempre vai ter alguma influência externa que vai fazer com que esse ambiente seja heterogêneo. Então a gente tem que conseguir se adaptar. Se a gente não tiver a informação, a gente não consegue fazer a orquestração desses ambientes que não foram criados para trabalhar em conjunto. O cara que fez lá o Apache falou, eu quero fazer o melhor servidor web. O cara que fez o MySQL falou, eu quero fazer o melhor banco de dados. Para poder fazer os dois conversarem, precisaram de fazer lá o tal do PHP. Ou outras linguagens que conseguem fazer com que os dois conversem entre si. Então, a monitoração tem que atuar como um mediador de informações, tem que subsidiar o alcance dos objetivos do cliente. Por mais que quem utilize no dia a dia, mais rotineiramente a monitoração, sejam os administradores de serviços, sejam os caras da TI, a monitoração ela não é feita para eles. Eles são um dos usuários da monitoração. No mínimo, os gestores do contrato têm que ter acesso à monitoração, para que eles saibam o que está acontecendo. Muito se fala sobre transparência de governo, transparência de um monte de coisa. A gente tem que ter transparência também no estado da TI. É normal que ocorram os incidentes, é normal que ocorram as falhas. Porque se eles não existissem, ninguém, não precisava desse monte de gente na infraestrutura. Mais cedo, quando eu pedi para que levantasse a mão, as pessoas que eram de infraestrutura, eram pelo menos 3 vezes mais do que as pessoas que levantaram a mão para poder dizer que eram desenvolvedores. Ou seja, é normal que se precise dessas pessoas, porque os softwares vão dar pau cedo ou tarde. E aí vem uma métricazinha, assim como tem lá o ITIL para poder fazer o gerenciamento dos serviços, você tem o 5W2H para te ajudar para que você se planeje sobre qual é o teu todo. O que é que você tem que alcançar, como é que você vai alcançar isso, quanto que custa cada opção. Então você pode utilizar essa técnica para poder começar a definir o escopo do teu projeto de monitoração.
A maioria das organizações que eu tive a oportunidade de ir, a monitoração ela acaba sendo feita por pessoas que vieram da rede. Tá? Aí eu tinha o cara lá que era muito bom em switch e tal, ele começou a fazer a monitoração do switch e a equipe de monitoração nasceu junto com o cara. A maioria dos casos é isso. Tá? Aí a gente tem uma monitoração que, na visão daquele cara, é mais do que o suficiente, que é o quê? É pingar, ver latência, ver descarte. No máximo, ver ali o volume da banda. Porque na visão da rede, se a gente for pensar lá no TCP/IP, na visão da camada de rede, isso é mais que o suficiente. O serviço para ele é isso. Tá? Depois de um tempo, a gente vê que apesar de ter, que tinha banda passante, não tinha taxa de erro e tudo mais, a gente começou a perceber que os serviços acabavam parando por um problema na camada de transporte. Era uma regra que não permitia o DP, era uma porta que ela caiu e ninguém percebeu, apesar que os serviços estavam no ar, ou um firewall que bloqueou alguma coisa. Então, a monitoração ela normalmente começa na rede, passa pelo transporte, em dado momento a pessoa vê, olha, vou começar a fazer meus padrões de monitoração para a camada de plataforma. Meu padrão de monitoração para DNS, meu padrão de monitoração para HTTP, container Javas e por aí vai. E, infelizmente, a maioria acaba não chegando na última caixa, que é quem banca o projeto todo. Que é garantir que o conteúdo percebido pelo usuário, os cenários específicos, principais para o usuário, estão disponíveis para ele quando ele precisar. Tá? E se a gente não tiver essas 4 camadas sendo monitoradas, a nossa monitoração, de qualquer que seja o serviço, não está pronta. E como é que a gente vai entregar essas coisas? Basicamente, normalmente você instalou lá, o foco de hoje aqui é falar dos ABICs, tá? Se instalou os ABICs, você tem lá visões na tela. Aí você precisa de fazer um pouquinho mais de configuração para você ter notificações por e-mail, por Jabber, por SMS, tá? Você tem que ter um controle maior para poder fazer a parte de níveis de serviço e, se caso exista na organização, por exemplo, uma ferramenta de ticket ou qualquer coisa assim, tente integrar ela aos ABICs, tá? Ou a tua ferramenta de monitoração. Sempre que possível, tentem não reinventar a roda. Tem repositórios públicos, tem comunidades que vocês conseguem buscar receitas de bolo. Tá? Receitas que o mercado já tá utilizando. Tá? Sobre os ABICs. Ele é um NMS. Tá? Ele é 100% open source. Por coincidência, por sorte minha, o cara que criou ele está sentado aqui na primeira fileira. É o Alexei. Tá? Ele tá bem aqui. Ó. Ele criou em 2001. É muito flexível. O bacana que eu acho dessa ferramenta, por isso que eu recomendo ela há vários anos já, é que tem alguma coisa que ela não faz. Legal. Ela é flexível o suficiente para você adicionar um script, para você desenvolver uma aplicaçãozinha em Java, um pequeno módulo que se integra a ele. E aí ele passa a fazer alguma coisa que seja específica da tua instituição. A ferramenta, assim como qualquer outra ferramenta de monitoração que vocês colocarem, ela tem alguns jargões, que é bom que vocês, caso adotem ela, se acostumem. Qualquer elemento monitorado na ferramenta é um host. Não importa se é um switch, não importa se é um servidor, um appliance, ele é um host. Qualquer perfil de monitoração é um template. Eu criei uma receita de bolo de como monitorar Apache. É um template. Criei uma receita de bolo de como monitorar um firewall. É um template. Qualquer dado que você queira coletar, item, qualquer alerta que você vai gerar na monitoração, por exemplo de alerta, ocupação de mais que 80% da banda do link, me alerta se o disco tiver com mais de 90% de ocupação. Se o Apache cair, eu quero que ele suba sozinho. Beleza, você vai fazer uma trigger para poder
perceber que a pasta caiu e você vai fazer uma ação no Zabbix para que ele execute um script para subir o Apache para você. Tá? Todo o controle de acesso na ferramenta é feito por usuário, mas o permissionamento é por grupo. Então, digamos que, não, tem lá o presidente da instituição, eu quero colocar ele para poder ler tudo. Não, você não pode fazer isso. Você pode criar um usuário para o presidente da instituição, criar um grupo para o presidente da instituição, o grupo vê todos os hosts, e aí você coloca lá o presidente como único integrante daquele grupo. Tá? Automaticamente, o que ele pode fazer para a gente? Apesar que eu normalmente falo que isso é semi-automático. Isso não é automático. Que para mim o conceito de automático é, eu tenho uma coisa na estante, eu tiro da estante, coloco em cima da mesa e está feito. Isso para mim seria automático. Eu escolhi o leguinho, botei no meu data center e ele faz tudo para mim. E eu não conheço nenhuma ferramenta que seja assim. Eu pego o bloquinho, configuro esse bloquinho, faço um mínimo de configuração e a partir daí ele automatiza, ele faz as coisas acontecerem, ou seja, ele é tão automático quanto possível, mas nunca vai ser 100% automático. Tá? O que eu posso configurar os Zabbix para que ele faça automaticamente para mim? Eu posso configurá-lo para ele varrer periodicamente a sala, meu data center. Tá? Fazendo um paralelo aqui, eu poderia colocar os Zabbix para perceber a quantidade de pessoas que tem aqui. E cadastrar cada uma dessas pessoas como um host na monitoração. Tá? Isso através de protocolos básicos, como verificar se uma porta está no ar, se um HTTP está funcionando, se um LDAP está funcionando, ou até mesmo consultando uma comunidade SNMP e vendo se um valor determinado está lá. Eu conheço locais, por exemplo, que usam isso para mapear automaticamente suítes de topo de rack, suítes normais, suítes de topo de rack, e suítes e roteadores. Todos eles são via SNMP. Mas eles utilizam alguns parâmetros para poder descobrir se aquele equipamento novo que ele percebeu na rede, ele é um equipamento que é um switch, um roteador, ou o que ele é. Além disso, tem a autobusca interna, que é um recurso que veio com a versão 2.0, que é muito bacana. Que é o quê? Eu achei todos os servidores que tinha na minha rede. Achei todos os switches. Só que cada switch tem uma quantidade de portas. Cada servidor tem uma quantidade de partições ou de discos diferente. Com a autobusca interna, uma vez que eu coloquei o servidor na monitoração ou o switch, ele faz um processo de autobusca interna nele, descobrindo qual é a lista de todas as portas que estão lá, de todas as interfaces que estão lá, de todos os sistemas de arquivos que existem lá, e eu configuro uma monitoração personalizada para cada um deles. Isso ele faz automático para mim. Além disso, é possível também fazer a configuração para que, uma vez que alguém suba um novo agente de monitoração Zabbix na rede, tá? Esse host venha automaticamente para monitoração, devido a uma característica básica da ferramenta, que é o quê? Quando eu subo um agente, a primeira coisa que ele faz é olhar no arquivo de configuração dele quem são os servidores dele. Vai até todos esses servidores e fala, oi, eu existo. E lá nesses servidores eu tenho como configurar neles, falando, quando alguém falar que oi existe, verifica se já está na base. Se não estiver na base, cadastra. E não só isso, eu posso fazer uma configuração para falar, quando ele vier aqui, descubra se ele é um servidor Windows. Coloca o perfil de monitoração para Windows. Descubra se ele é Linux, coloca o perfil de monitoração para Linux. Além disso, eu posso fazer notificação para os administradores. Ou seja, entrou um novo host. Você me configurou uma regra aqui, eu descobri um novo host e mando um e-mail lá para quem configura a monitoração. Para essa pessoa ir lá e configurar o perfil adicional de monitoração que seja necessário. Que nem eu falei mais cedo, ele possibilita integrar com várias ferramentas.
e-mail, mensagem instantânea via Jabber, tá? Ferramentas de ticket. E, inclusive, existem scripts para poder integrar com WhatsApp, Telegram e Pushbullet. Aqui até eu cheguei a listar um Integra Gtalk, um Integra Google Calendar, que até dia 27 agora, ainda conseguia se enviar SMS gratuitamente usando ele. Tá? Teve um maluco que fez um scriptzinho que vai lá, cria um evento na tua agenda, para daqui a 5 minutos te manda uma notificação por SMS. Ou seja, um SMS gratuito. Obviamente não dá para isso para uma corporação, mas para eu que estou fazendo um projetinho meu e tudo mais, eu posso. Tá? A integração com o WhatsApp funciona muito bem, tá? Só que, de tempos em tempos, ela para de funcionar. Porque a política do WhatsApp não é muito favorável para ferramentas de terceiro acessando o WhatsApp e mandando notificações. Tá? Então, vira e mexe, eles mudam a API dele lá, e a tua notificação para o WhatsApp para de funcionar por 1, 2 semanas, até que alguém faça engenharia reversa e faça funcionar de novo. O Zabbix, ele controla os incidentes, tanto mostrando em painéis, tá? Mostrando no dashboard dele, quanto fazendo a notificação para os administradores e, caso você queira, faça também escalonamento de notificações. Como é que funciona esse escalonamento? Qual é a ideia dele? No momento zero, eu mando lá para o administrador, que é quem vai resolver o incidente, quem vai resolver o problema. Mas pode acontecer que aconteceu vários incidentes, só tinha um cara e o cara não conseguiu priorizar aquilo. Ou tinha 2 caras e um está de férias e o outro ficou doente. Não tem ninguém tratando, no final das contas. E aí o que você pode fazer é o quê? Tem um incidente crítico que está acontecendo há mais do que X minutos. Além de ter mandado a notificação para o administrador do serviço, manda também a notificação para o chefe dele. Porque aí, uma vez que você notificou o administrador, deu chance para ele, e ele por algum motivo não conseguiu, você consegue também notificar uma terceira parte, que normalmente não precisa de ser chamada, mas que nesse caso aí de fuga de padrão, ele deve ser chamado. Tá? Antes de eu estar no CERP, eu estive no INEP, tá? Que é o responsável lá pelo Enem. Lá a gente chegou a usar isso. Momento 0, mandava para o administrador. Momento 1, que era uma hora depois, mandava para o supervisor de infraestrutura e para o supervisor de desenvolvimento também ao mesmo tempo. Tá? Momento 2, que era 6 horas depois, mandava para o diretor de TI. Tá? Isso para eles lá era importante, porque o Enem está fora do ar, por exemplo, durante o processo de inscrição, é garantia que vai pintar alguma coisa no Jornal Nacional e não vai estar falando bem. Todas essas notificações ocorrem através das ações do Zabbix. Tá? E a gente pode ir somando o que fazer lá. Faz um comando remoto, manda uma notificação, tudo na sequência. Tá? Sobre integração e notificação, é basicamente isso. Esse slide aqui é um slide antigo que eu gosto sempre de estar utilizando, que é como eu costumo falar, não façam mapas para monitoração desta forma. Para o cara da rede, ele consegue entender isso aqui. Faz lá estrela, eu sei que tudo está concentrando naquilo dali que é minha saída da internet, e eu vou fazendo aqui a minha descrição do meu ambiente. Beleza, quem criou o mapa sabe o que é aquilo. Qualquer pessoa que não conheça a tua rede, não sabe o que de acho que é isso. O cliente, menos ainda. Tentem trabalhar um pouco mais. Esse mesmo mapa que está aqui, ele pode ser apresentado dessa forma, por exemplo. Eu não mudei quase nada. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um pano de fundo, tá? Peguei os ícones que não eram tudo elemento de rede. Alguns eram servidores, outros eram realmente roteadores, outros eram firewalls, um era um storage, e coloquei ícones visualmente mais agradáveis. Tá? Fica mais fácil para o usuário. Além disso, lá em cima, eu coloquei uma barra com a legenda do que é cada coisa. Quando tiver uma coisa com uma bolinha com fundo amarelo, é um incidente do tipo atenção. Quando tiver uma bolinha com fundo vermelho, é um incidente do tipo desastre.
Além disso, nessa tela eu tenho dois espaços. Um aqui que não está preenchido propositalmente e o outro lá no canto que está com o logotipo do Serpro. No meu caso, é uma forma das pessoas lembrarem da empresa para qual eu trabalho, tanto no momento ruim, quanto no momento bom. No momento que tiver tudo verdinho e tudo mais, eu estou aqui mostrando, ó, estou acompanhando realmente a tua produção. Isso aqui é um mapa basicamente operacional. Tá? Uma outra visão que eu recomendo normalmente que se faça é a visão tática. Qual é a diferença da visão tática? Normalmente é o teu pessoal de suporte de terceiro nível que vai estar utilizando ela. Tá? Neste caso aqui, é um dos tipos possíveis, eu estou separando os servidores por ambiente de produção, ambiente de homologação, ambiente de desenvolvimento. Por quê? Se esse mapa estiver num NOC, por exemplo, o pessoal do NOC, de repente, pode não precisar de fazer nada para qualquer incidente que ocorra na homologação, para qualquer incidente que ocorra no desenvolvimento. Afinal, a equipe está desenvolvendo, a equipe está testando. É natural que tenha problema lá e quem paga o projeto, que é o usuário, é o cliente, não está sendo afetado. Tá? Existem outras visões, como essa aqui, que é a visão tabular, tá? Que mostra a mesma informação, só que separada por trigger e por host. Gosto, cada qual gosta de uma visão diferente. Esse aqui é um outro exemplo de mapa tático, que seria o quê? O Zabbix me possibilita, além de mostrar cada um dos ativos em separado, eu posso agrupá-los. Então, eu posso pegar todos os servidores Tomcat, colocá-los representados apenas a partir de um ícone. E se der incidente em qualquer um deles, vai aparecer ali. E não só isso, eu posso configurar os Zabbix de forma que quando eu vier ali e der um clique, apareça um menu com um link para um outro mapa com a visão detalhada. Então, isso facilita também, isso reduz a quantidade de mapas que precisam girar no meu NOC. Este aqui é um outro mapa tentando mostrar já um nível mais estratégico. Aqui eu não estou mostrando nada da infraestrutura. Esse aqui é um mapa que existe realmente em produção lá no Serpro, tá? Para um cliente nosso. Ou melhor, ainda existe, espero que em pouco ele desapareça. Tá? Que era uma solução do Microsoft Exchange. Tá? O que o cliente vê? O que está descrito lá no contrato? Administre minha solução de colaboração. Que naquele momento era o Microsoft Exchange. E lá está detalhando bastante o que é essa solução. É e-mail, agenda e catálogo corporativo. Então aqui estes ícones vão aparecer, eles vão aparecer com algum incidente, se algum desses caras aqui estiver seriamente degradado, seja extremamente lento, ou estiver indisponível. Então, por exemplo, digamos que eu tenha lá 10 servidores de SMTP para cuidar do e-mail, por exemplo. Tá? Se tiver 9 fora do ar, isso aqui não precisa de estar aparecendo. Continua funcionando. Mas se tinha um requisito lá falando que ele deveria conseguir mandar um e-mail para fora em no máximo 1 minuto e gastou 1 minuto e 1, aqui fica colorido. Fica demonstrando um incidente. Independente de eu ter os 10 servidores funcionando. Porque uma regra de negócio não está sendo atendida. Eu posso, além de criar os mapas, eu posso compô-los, colocar mapas, gráficos e informações tabulares na mesma tela. E quando vocês estiverem construindo a monitoração, tenham sempre em mente que é muito mais fácil, por mais que dê um pouco mais de trabalho no início, vocês usarem os templates, tá? Vocês criarem receitas de bolo, utilizar os recursos de automação, até mesmo esses recursos podem ser utilizados para popular automaticamente os mapas, tá? Se a entidade tiver, a organização de vocês tiver maturidade o suficiente, utilizem a parte de escalonamento de notificações, tá? E consulte o vizinho. Tente falar com outras empresas similares às suas, para vocês saberem
como é que elas fazem a monitoração daquele mesmo tipo de software ou aquele mesmo tipo de hardware. Aqui eu tenho alguns exemplos de gráficos que podem ser criados nos Zabbix. Tá? Aqui vocês podem ver que, além de eu mostrar os dados, eu consigo mostrar aqui embaixo média, o máximo. Aqui eu não coloquei nenhum. Não coloquei. Tá? Eu poderia também mostrar triggers associadas. Tá? Além dos Zabbix, é natural que ocorra com qualquer software livre. Com o tempo acabam criando-se novos plugins, novas extensões para os softwares. Uma dessas extensões, eu que criei inicialmente, hoje o projeto tem código meu e código de mais 2 outros caras, tá? Três pessoas, desculpa, tá? Que é o Zabbix Extras. Ele adiciona alguns relatórios nos Zabbix, ele é todo read-only, tá? Ele não modifica os dados da monitoração, ele apenas gera relatórios, tá? E dentro dele tem 3 outros plugins, tá? Que é o quê? O ZabbTree, que é uma outra forma de apresentar o serviço de TI do Zabbix, com um sistema de pesos legal, um pouco complexo, mas é legal, tá? O ZabbGIL, que é uma integração com o Google Maps. Nesse momento ele está sendo redesenvolvido para poder utilizar o OpenStreetMaps, tá? E o SNMP Builder, que é legal, é um projeto de fora, não me recordo agora o nome do cara, tá? Lá da Ásia, que ele criou um plugin para quê? Eu tenho lá o meu Firewall Checkpoint, por exemplo. Tem lá um arquivo de MIB proprietárias cheio de coisa. Para eu poder monitorar o Firewall Checkpoint, eu vou ter que vir SNMP e usar essas MIBs proprietárias. Então, o SNMP Builder me ajuda com isso. Ele possibilita carregar um arquivo de MIB e criar os itens para mim, para eu poder fazer essa monitoração. Tá? O Zabbix Extras, ele é mantido por brasileiros, tá? E a comunidade brasileira, nesse momento, eu tenho 30 caras que me ajudam a debugar eventuais erros de programação, tá? Testar as novas funcionalidades. Este aqui é um relatório de custos de armazenamento, onde eu vou apresentando item a item, o host a host, quanto é que vai custar de armazenamento e até mesmo de processamento hoje em dia, para cada item que você quer monitorar. Isso é legal para você poder fazer tuning da sua monitoração, para você ter uma ideia de qual é o tamanho que vai ficar a monitoração de vocês, tá? Que nem eu falei mais cedo. A base de monitoração em cima de Zabbix hoje no Serpro tem 1.2 tera. Quando a gente vai lá e instala o Zabbix e bota ele para poder começar a fazer a monitoração, eu estou gastando 50 mega. Observa o tanto que se cresce. As bases de monitoração tendem a ficar gigantescas. Tá? Tem um relatório para fazer análise de tendência. Isso aqui é um esquema bacana, que a ideia é que você consiga prever o teu esgotamento de recursos. Eu estou fazendo um planejamento de aquisição aqui. Para que servidores que eu preciso de comprar HD ano que vem? Esse relatório consegue te ajudar a chegar nessa tomada de decisão. Tá? É um algoritmo puramente matemático aqui, tá? Obviamente, dependendo do momento que você coletar, ele pode te dar alguma distorção, mas eu já consegui resultados, e conheço algumas pessoas que conseguiram resultados muito bons com isso. Tem um relatório de itens não suportados, que esse é um calcanhar de Aquiles, eu acho, de qualquer ferramenta de monitoração. Tá? Itens não suportados, no caso dos Zabbix, são até 3 vezes mais caros de se processar do que um item normal. Por quê? Tentou uma vez, não conseguiu, vai outra, até que ele fica não suportado, e depois de tempos em tempos, ele volta a tentar fazer a monitoração daquele item, mesmo que seja impossível. Que situação que acontece isso? Por exemplo, vocês colocarem uma chave de monitoração nos Zabbix para um servidor Linux e tentarem executá-la contra um servidor Windows. Uma coisa que seja específica. Por exemplo, um perf counter do Windows não vai existir nunca no Linux. Além disso, tem uma parte de correlacionamento temporal de eventos. A pergunta que eu busco responder aqui é a análise de causa e raiz. Tá? Poxa, quando acontece do Apache cair, o que aconteceu meia hora antes, meia hora depois?
quais foram os outros incidentes que não estão diretamente relacionados, mas acabaram acontecendo por causa disso. Pensando no porquê de Zabbix, essa informação está defasada, devia ter atualizado a imagem, tá? Mas conforme vocês podem ver, tem quase 4 milhões de downloads. Isso aqui é a estatística de downloads lá no SourceForge, tá? O terceiro país no mundo que mais usa Zabbix é justamente o Brasil, tá? Então, eu vou usar Zabbix por quê? Cara, tem muita gente usando, tá? É uma ferramenta madura. É uma ferramenta que já foi listada várias vezes em relatórios do Gartner, tá? Tem vários órgãos públicos que estão utilizando. SERPRO, TCU, Banco Central, CGU, tá? Tem várias empresas, a Globo, Lojas Renner, tá? Além disso, o Alexei já falou na palestra que ele fez na quinta-feira, está chegando a nova versão do Zabbix, que é o Zabbix 3. Tem várias novidades, mas o que vai provavelmente aparecer mais é o redesenvolvimento que eles fizeram na interface visual dele. Tá? Tá ficando legal, mas em algumas situações aí, gosto é que nem, cada um tem um. Eu, pessoalmente, olhei assim, a mesma informação sendo mostrada no Zabbix 3 e no Zabbix 4. No Zabbix 4 eu consumo menos espaço. Tá? Mas tem um detalhe. Aqui no Zabbix, voltando aqui, no Zabbix 3, na parte superior, eu economizo espaço. Porque no 2.4, que eu acabei não colocando uma imagem aqui, tá? Eu perco um bom espaço ali em cima com a parte de logotipo. Tá? Então, haverão ganhos e talvez algumas perdas, mas, no geral, está parecendo ficando muito legal. Tá? Além dos Zabbix extras, tem um outro plugin que eu estou desenvolvendo. Tá? Esse não está em produção ainda. Tá? Eu estou com uma versão hospedada, que as pessoas vão lá, me passam um usuário e senha, eu cadastro lá para eles e o Everest está acessando os Zabbix deles. A ideia aqui é o quê? É fazer a orquestração de servidores Zabbix. E tentar gerar algumas métricas do COBIT aqui. Tá? Com o Everest, o que eu pretendo fazer é o quê? Eu vou ter suporte a múltiplos dispositivos, ter suporte a plugins, tá? Eu vou ter um melhor controle sobre o que o usuário efetivamente pode ver da minha informação, porque muitas vezes eu coleto os dados que estão sendo solicitados no contrato e coleto uma série de outros dados, uma série de outros incidentes menores que pode gerar dúvidas para o usuário e que de repente eu não gostaria que ele visse. Por exemplo, por questões de segurança, lá no meu Firewall, toda vez que alguém faz um logon, eu gero um incidente. É um evento para mim. Porque num momento de debug, para eu descobrir alguém que foi lá, 5 minutos antes de parar a rede inteira, o Adail logou no Firewall. Pode ser que seja uma mera coincidência. Mas pode ser que o Adail tenha aplicado uma regra errada lá. E isso parou a minha rede inteira. Então isso me ajuda no meu troubleshooting. Tá? A interface dele será algo próximo a isso. Tá? Isso aqui é uma interface de Bootstrap. Tá? E essa tela aqui é toda gerada automaticamente. Tá? Então eu consigo ter uma série de relatórios pré-definidos de forma automática. Eu vou lá, seleciono qual é o grupo, seleciono lá em cima qual é o meu servidor Zabbix que eu quero utilizar e consigo ver o relatório. Além disso, uma outra feature que eu pretendo ver se eu consigo colocar aqui é fazer com que eu consiga copiar perfis de monitoração entre vários servidores Zabbix. Então, imagina que você tenha, que é o caso lá no SERPRO, eu tenho 13 servidores Zabbix principais. Por causa da minha distribuição geográfica, eu tenho 13 servidores. Então, imagina, criei um novo perfil de monitoração, um novo template para monitorar Linux. Eu tenho que pegar esse template e copiar em outros 12 servidores. Isso é chato, isso é fadado a erro, isso é caro para mim. Então, eu tenho uma interface que consiga fazer isso de forma automática para mim é uma vantagem. Bom, meu tempo está quase. Eu gosto sempre de colocar algumas referências, tá? As duas primeiras são
da documentação oficial dos ABICs, são site oficial, tá? Na sequência vem ali o site oficial da Comunidade Brasileira de Usuários, tá? Que é os abicsbrasil.org, e nós temos 2 materializações da lista, tá? Que infelizmente eu ainda não consegui achar uma forma de integrar. Se alguém souber como, por favor, me fale que eu realmente gostaria de fazer. Eu tenho cerca de 1.400 usuários no Yahoo, eu tenho quase 2.000 usuários no Facebook. E amanhã ou depois eu conseguir fazer com que as mensagens do Yahoo estejam no Facebook e vice-versa, ficaria perfeito para mim. Que a gente conseguiria ter uma comunidade única, independente do canal. E por que eu tenho 2 canais? Tem algumas instituições que bloqueiam o Yahoo e não bloqueiam o Facebook. Tem outras instituições que bloqueiam o Facebook e não bloqueiam o Yahoo. E a ideia é justamente o quê? Que a gente consiga prover o melhor suporte possível, que é um suporte gratuito, é um suporte de voluntários para os usuários, independente da forma que ele quiser. Seja ele está usando o celular dele porque a rede que ele está não permite nem A nem B, tá? Seja ele utilizando algum canal que está livre na rede dele. Bom, pessoal, basicamente o que eu tinha para falar aqui hoje era isso. Sei que eu corri um bocado. Caso alguém tenha alguma pergunta, está aberto agora para isso. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira, eu queria saber se os ABICs suportam algum tipo de API REST que me permita recuperar os dados via JSON, os dados de monitoramento, para usar em alguma outra aplicação. E a segunda pergunta é com relação a monitoramento ativo versus monitoramento passivo, porque eu não conheço muito dos ABICs, mas eu sei que tem um agente que tu manda executar coisas dentro do host, e eu queria saber se tem uma forma de fazer com que o host se reporte aos servidores ABICs ao invés do contrário. Sim. Essa interface nova que eu estou criando aqui, que é o Everest, ela já usa uma API REST. Tá? Os ABICs têm por padrão uma API REST, muito funcional, faz bastante coisa, mas ainda não faz tudo. Tá? Então, tem algumas informações que se você tentar tirar a informação de lá, por exemplo, da tabela de histórico, isso é caro de tirar. Porque ele vai te trazer todos os dados e você vai ter que sumarizar. Tá? Mas, por exemplo, por outro lado, se você quiser usar essa API para poder criar dinamicamente os hosts na monitoração, para poder habilitá-los, desabilitá-los, criar dinamicamente mapas, você pode usar essa API para isso. Tá? Se você quiser gerar relatórios de momento, ela é rápida pra caramba, tá? É um JSON, tá? É um hashzinho JSON tranquilo, tá? Inclusive, você acha várias implementações dela já, de classes que tratam ela, tanto para Java quanto para PHP. E para PO também, tá? Relativo à monitoração ativa versus passiva, é uma pergunta muito boa também. É uma questão de conceito. Monitoração passiva, como é que funciona? Toda inteligência está no lado do servidor. O servidor está lá com uma configuração, em dado momento ele vai lá e controla o reloginho e fala, agora é a hora de perguntar para o servidor para o agente 1, 2 e 3, qual é o uso da CPU? Qual é o uso qual é o consumo de partição, o espaço livre? Tá? A monitoração ativa ela é um pouco diferente. Lembra que no meio da palestra, mais ou menos, eu falei que quando eu ligo o agente, ele vai lá no servidor e dá um ping, dá um oi. Oi, eu estou aqui, existo. E eu posso fazer um autorregistro com isso. Tá? Além disso, se tiver configurada uma regra ativa de monitoração, tá? No servidor estiver falando, ó, quando o IP 1.1.1.1 vier aqui e falar que está ativo, tá? Manda para ele este kit de monitoração para ele executar. Tá? E o legal disso é o quê? Digamos, usando a monitoração ativa, ok? Eu subi o agente, ele vai até o servidor e fala o que eu tenho que fazer e de quanto em quanto tempo. O servidor devolve os dados e a partir daí, enquanto não ultrapassar o limite de memória
do agente, ok? Ele continua executando aquele kit, mesmo que não seja possível se comunicar com o servidor Zabbix. Tá? Então, porque vamos lembrar sempre o seguinte, o objetivo da rede não é ser monitorada. O objetivo da rede é prover um serviço. Então, imagina que você tem que a tua instituição tem 2 prédios. Um aqui em Porto Alegre, outro em Recife. Tá? Se a WAN cair, não quer dizer que os ativos da LAN, lá de Recife, caíram. Então, nessa situação, de uma ausência de WAN, por exemplo, tá? Se você utiliza a monitoração ativa em Recife e o teu servidor de monitoração está aqui em Porto Alegre, tá? A monitoração da LAN lá continua ocorrendo, sem nenhum falso positivo, tá? E quando voltar essa comunicação entre o servidor Zabbix e Recife, você vai receber esses dados de forma retroativa. Então, passou 3 dias fora do ar. Se você não rebootou o servidor, que é o único calcanhar de Aquiles aí, tá? Se você não rebootou o servidor, você não rebootou o processo do agente, os dados estarão lá em memória. Tá? Boa tarde. Uma pergunta um pouco mais técnica. Há alguns meses atrás eu estava procurando uma solução para poder, na parte dos gráficos ali dos Zabbix, conseguir fazer um zoom assim com um período menor que 1 hora. Já existe essa possibilidade nas versões atuais? Ainda não? Não. Ainda não? Não. Você vai conseguir mostrar ali o máximo do grão, mas vamos pensar também o seguinte, depende do tamanho que você tiver o teu gráfico. Se tiver um tamanho compatível, você vai conseguir ver provavelmente todas as coletas ali. A não ser que você tenha uma situação específica, por exemplo, você está monitorando linha férrea. Aí você precisa de ter dados em tempo real, porque senão não tem e vai bater no outro. Tá? A não ser que seja essa situação, você vai estar monitorando no máximo ali, no mínimo, com um intervalo de 1 em 1 minuto. Então, você coloca um gráfico um pouco maior, você vai conseguir ver os 60 valores coletados em 1 hora. Tá? Mas é uma limitação. Tá? Mas não se tem uma vontade, assim, alguma necessidade assim disso aí poder mudar, assim, de poder dar um zoom maior, assim, por exemplo, eu tiro pelo CACT, né, que é possível tu fazer zoom a período que você quiser, assim, né? Aí tem um gapzinho, tá? Tem um pequeno porém. Uhum. Uma característica de projeto do CACT e do MRTG. E do Nagios também. Tá? Se eu tenho um ponto de coleta aqui no momento 0 e ocorreu falha de coleta, tá? Ou simplesmente, devido ao tamanho que você colocou ali o zoom, não tem dado coletado, tá? Um CACT, um MRTG vai pegar a linha do primeiro ponto e ligar ao último que existia. O Zabbix não faz isso. Ele te mostra exatamente o que aconteceu. Ele vai te mostrar um pontinho aqui, um pontinho lá longe. Tá? E esse é um dos porquês que você não vai conseguir ter um zoom maior do que 1 hora. Tá? Mas se você achar que isso é uma informação que é realmente pertinente para você e importante, qual é a forma de você solicitar isso? Tem o suporte.zabbix.com, tá? É .com ou .org? É .com, né? .com, né? Então, lá você pode colocar um answer de request falando, pô, isso aqui é legal para mim. Façam isso. Tá? E aí, assim como o Alexei falou na palestra dele na quinta-feira, é uma praxe lá, quando sai uma nova versão, que as 5 features que foram solicitadas 4 das 5 features que foram solicitadas pela comunidade e foram mais votadas, tá? Ou seja, você foi lá e cadastrou, se eu concordo com aquilo, eu vou lá e voto. Falo, eu gostaria que isso acontecesse. Tá? Então, as 4 de 5, eles implementam. Tá? É o que eles fizeram nas últimas 2 versões. Você falou aí sobre o monitoramento ativo. Nesse caso, o agente ele não mantém uma base de dados offline, mesmo sendo rebootado ou tendo um problema local, para ele resgatar isso, subir novamente e informar o servidor? Não. O conceito é o seguinte. O agente não tem persistência de dados. Ponto. Nunca ele terá persistência de dados. Por exemplo, pegando esse exemplo que eu dei do Recife, como é que eu poderia mitigar os reboots? Tá? Para ainda assim eu ter a informação. Eu posso ter um elemento que eu não cheguei a falar aqui na palestra, que é o proxy.
que é um mini servidor Zabbix. Ele não processa incidentes, mas ele faz essa persistência que você está querendo em disco, usando um SQLite preferencialmente, tá? Você pode usar outros bancos, mas eu acho que é matar uma mosca com canhão, tá? E aí você usa o proxy, o agente falando com um proxy e o proxy falando com o servidor. Aí o proxy, sim, consegue fazer essa retenção pelo tanto que tiver de espaço em disco. E aí você pode rebootar os dois, tá? Você pode rebootar o agente, você pode rebootar o proxy, você não vai perder dado. Tá? Obviamente, eu estou considerando aqui que não há falha de comunicação entre o agente e o proxy, e sim entre o proxy e o servidor. Tá? Oi. Tem alguma previsão de quando tu vai liberar para o público essa Everest, quando vai ficar pronto? Em que estado que está, mais ou menos? Nesse momento tem uma equipe gigantesca desenvolvendo ele. Eu mesmo and myself. Então eu não tenho essa previsão. Tá? Várias pessoas já me perguntaram isso, tá? O que eu estou conseguindo fornecer para a galera, ajudar até mesmo, poder ajudar a direcionar para onde é que vai o projeto e tudo mais, é essa versão hospedada. Tá? Lá na web, eu só estou indo via HTTPS até o teu servidor Zabbix, então a gente consegue garantir ali que não vai ter informação sua vazando, tá? Então você consegue testar, tá? Eu tentei fazer já agora em junho já o instalador e tudo mais, mesmo tendo 2 módulos dele só pronto, tá? Que eu quero liberar ele com no mínimo um módulo um módulo básico de orquestração já habilitado, tá? Só que para eu fazer esse módulo básico de orquestração, uma parte eu já caí numa limitação que é atual da API, lá da API REST da ferramenta, que é a parte do WebCheck. A parte do WebCheck ela não é coberta pela API. Eu não consigo exportar um template que tem um WebCheck e importar esse WebCheck. Ou seja, eu vou fazer uma orquestração parcial. Tá? Eu já vi algumas possibilidades de eu mitigar isso, mas eu ainda não consegui zerar isso. Tá? Então, eu espero ainda esse ano que a gente tenha o primeiro release candidate, vamos dizer assim, a primeira versão instalável do Everest para todo mundo. Tá? Obrigado. Bom, ela falou que era a última pergunta. Bom, obrigado, pessoal. Independente de ter acabado a palestra aqui, quando eu sair daqui, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, peço que vocês se dirijam lá ao stand da Zabbix Inc. Tá? A gente fez o pessoal da Zabbix e com os parceiros aqui no Brasil, fizeram um stand aqui no Fizzly. Eu acredito que boa parte de vocês já tenham visto lá o stand, que eu estou reconhecendo algumas caras aqui. E a gente vai sortear um kit lá. Tá? Tem alguns itens que o Alexei trouxe, e tem um livro também, o livro de Zabbix também. Tá? E aí eu vou fazer uma pergunta lá a respeito de coisas que foram faladas aqui na palestra. Aí, dentre os que responderem corretamente, a gente sorteia lá o kit. Tá? Muito obrigado a todos e parabéns por terem vindo ao Fizzly.